Fala aí galera, tudo tranquilo? Hoje eu vou continuar respondendo as suas perguntinhas. Outro dia a gente estava respondendo as perguntas do Twitter, só que acabou a bateria da máquina, uma coisa levou a outra, enfim, terminamos aqui. Hoje vou responder mais algumas perguntas que vocês fizeram no Twitter, que já ficou convite. Se você não me segue no Twitter, me segue no Twitter para você ver absolutamente nada. Eu quase nunca posto no Twitter, mas quando eu posto tem coisas legais. Vamos lá. Vitor Lourenço. Como exercer seu chamado ministerial em um ministério no qual a igreja não tem ou já está completo? Contexto: sou evangelista e músico, e onde comecei a congregar recentemente não possui um ministério evangelístico, não sei porquê, e um ministério de louvor completo. Bom, se a ideia é servir, a gente serve onde precisa, penso eu. Se não tem ainda um time evangelismo, você pode dar a cara pra bater, conversar com seu pastor, pedir uma supervisãozinha aí, ajudar a sua igreja a desenvolver esse ministério. E diz lá, se abrir uma vaguinha no louvor, está pronto. Sei lá, faz sentido? Richard Bezerra, qual foi a parada mais difícil que você já enfrentou na vida? Foi o acidente doméstico que nós tivemos com ela quando ela tinha 6 meses. Foi o pior momento da minha vida. Nunca fiquei tão aflito, com tanto medo, achando que tudo ia dar errado. Mas Deus é bom, sempre bom. Eu falo um pouquinho sobre isso na mensagem Vencendo a Ansiedade. Vou deixar o link aqui. Também tem essa mensagem disponível em inglês, se chama Overcoming Anxiety. Marielo, como eu sei se estou na direção certa? Nós nos atentamos à voz que sussurra por detrás, esse é o caminho. Mas tem algumas coisas certas que nós sabemos que nos ajudam. Por exemplo, a direção certa nunca vai contradizer a palavra de Deus. Se você não está indo contra a palavra de Deus e no caminho da palavra, você está na direção certa. Segundo, nós temos esse direcionamento pessoal do Espírito Santo. Às vezes a coisa certa também tem o tempo certo. E além da coisa certa, o tempo certo, tem também o jeito certo. Então, se você já sentia pressão sobre se você estava fazendo a coisa certa, lembre-se que ainda tem fazer a coisa certa do jeito certo e no momento certo. Mas nós fazemos isso sem pressão, ou na verdade, tem um pouco de pressão, mas é bom. Pressão é bom. Pressão que transforma carvão em diamante. Essa foi pra você. A Pri detesta essas frases. Às vezes eu digo essas coisas pregando, ela me olha com uma cara. Mas as ovelhas do Senhor ouvem a sua voz. Você pode perguntar ao Senhor: Senhor, vou no caminho, me ajuda a entender. É esse o jeito? É esse o meio? É esse o tempo? A gente fala bastante sobre isso no vídeo Ouvir Deus, mas muitas pessoas já pedem confirmações para Deus fazendo do jeito errado. Como lá em Tiago 1, do versículo 6 ao 8, Tiago diz pra gente não fazer. Que é, se você pede duvidando, você não deve esperar receber coisa alguma. Porque você tem a mente dividida e instável em tudo que faz. Quer dizer, muita gente pede uma confirmação para Deus já pensando: ele não falou comigo antes, ele não vai falar comigo de novo. E se você pede uma confirmação assim, certamente você não vai receber. Mas quando nós pedimos, sabendo que a gente tem um Deus que se importa conosco, que responde, que tem o maior interesse na nossa fidelidade e obediência aos seus caminhos, fala pra você: eu sempre recebo a resposta do Senhor. Às vezes não é a resposta que eu quero, às vezes não é no momento que eu quero, né? Às vezes não é na hora, às vezes passam semanas, meses e tem respostas que eu ainda estou esperando, tem anos, mas eu tenho uma convicção. Ela vem. Isa, pode dar indicações de livros sobre procrastinação? Depois eu passo. Wes, você acha que o problema... Não, brincadeira, eu vou responder a pergunta. Redimindo o Seu Tempo, do Jordan Raynor, sensacional. Tem aquele outro livro também muito maneiro, como é que é? Trabalhe 4 horas por dia. Eu esqueci o nome do livro. Mas o melhor é Redimindo o Seu Tempo, do Jordan Raynor. Wes, você acha que o problema desse Aion é a distração? Amante da literatura, Aion, pra quem não sabe, é essa era, esse tempo. Sabemos que é um problema atemporal. Wes... Que vocabulário riquíssimo, nada pueril, visto que até Sansão sofreu desse mal. E lê a Bíblia ainda? Ué, sou seu fã já, cara. Dito isso, qual dica você daria para vencer as destruições da vida numa era voltada ao entretenimento? Meu irmão, tu falou e disse. Era voltada ao entretenimento. Hoje tudo está competindo pela sua atenção como algo para te trazer felicidade. Mas para nós, os discípulos de Jesus, a nossa felicidade não é tão importante assim. Nós buscamos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas são acrescentadas. Ao mesmo tempo, o que eu penso que é um problema gritante. Eu acho que o conselho que eu daria para minha geração é o que Paulo deu a Timóteo em 2 Timóteo 2,26, falando que é necessário voltar à sobriedade para não cairmos nas armadilhas de Satanás. A palavra sobriedade aqui não fala só de abstinência, da embriaguez com álcool, fala de um estado mental de autocontrole. Um estado mental de sobriedade em todas as coisas. Eu até digo na minha mensagem, crer, então caminhar, recomendação, falando sobre o espírito que nós recebemos, na 2 Timóteo 1,7, não é um espírito de temor, mas de poder, amor e autocontrole, moderação. Essa palavra no grego sofronismos fala da capacidade de se controlar,
Né? Parte do reino é o exercício do domínio próprio, a sabedoria com o tempo, moderar bem como nós vivemos a vida. Então, eu diria à minha geração voltar à sobriedade. O mundo está embriagado com as distrações, com o entretenimento, eu e você precisamos estar sóbrios. A gente não quer fugir da realidade, porque a realidade é nosso problema, é a nossa responsa. Então, tira um mês sem rede social, para você ver como é que são as coisas. Faz um jejum, tira um período de abstinência de entretenimento e vai orar ao invés de fazer isso, para você ver como é que fica o coração. Lavis, como aprendeu a tocar violão e como conseguiu compor as suas músicas? O violão eu ainda tô aprendendo a tocar, tem música minha que eu tô tocando que eu nem sei que nota eu tô tocando, mas compor é uma parada que vem muito do coração, do tempo com Deus. Eu gosto de compor, é meu predileto, na verdade, é acerca da música. Então eu não sei direito como acontece, mas eu gosto muito. Jordana, como você vê a nossa busca constante por uma igreja americanizada? Parece que nos falta autenticidade e valor em nossa cultura, em nossos ritmos e estilos brasileiros em nossas igrejas. Eu acho que, pensando em Eclesiastes 10:10, que agir com sabedoria segura o sucesso, tudo que a igreja no mundo, e obviamente não só na América, todo lugar acertou, a gente pode imitar, o que eles erraram a gente aprende com os erros para não errar também. Mas eu acho que a gente tem que pensar bem quais são os nossos parâmetros de sucesso acerca da vida da igreja, para não entrar num lugar que é muito perigoso. Eu acho que um lugar muito perigoso que a gente jamais deveria estar é quando a gente, né, como muitas vezes a igreja americana, começa a imitar as coisas do mundo como se a gente estivesse numa grande corporação. Não uma grande corporação, um grande corpo. Técnicas de excelência são ótimas, tudo isso é importante, mas quando a gente está disposto a imitar o que o mundo faz, a gente começa a fazer coisas meio bestas. Tipo o povo de Israel quando decidiu imitar os filisteus e colocar a Arca da Presença num carrinho carregado por animais. Quando a gente começa a imitar as coisas que parecem dar certo no mundo, a gente começa a desvalorizar muitas vezes a presença de Deus e o que Ele quer fazer. Tem que pensar nisso. Mas, gente, eu não sou pastor, eu tenho pouca experiência vindo na igreja, eu não sou o melhor cara para falar de eclesiologia, a vida da igreja. Esse é apenas um pensamento, entenda isso. Eu sou só um guri que ama Jesus. E quando eu venho falar para vocês, eu venho na condição do irmãozinho em Cristo. Então, algo interessante pra gente refazer essa pergunta pra galera que tem autoridade moral para falar sobre a vida da igreja no Brasil. Gabis, última pergunta. Oi, Isa, eu curto muito seu canal e seus vídeos, estou maratonando todos desde o início do canal. Rapaz, é vídeo, hein? Como sabia que a Pri era a pessoa certa de Deus pra você? Vou me dar a resposta da Pri dessa pergunta. 2 motivos. Primeiro, casar com a Pri não feria nenhum princípio da palavra de Deus. Segundo, eu queria casar com ela. Valeu, falou, nos vemos. Até o próximo vídeo. Ó, Vinde Verde. Vai lá no site deles que é irado as camisas da Vinde Verde.